Para as pausas com presença, eu trouxe uma pergunta que é sobre contraindicação. A meditação é contraindicada para algumas pessoas, para algumas situações? Existe esse cuidado? Então tá, vamos fazer os olhos fechados, fazer o nosso esquema de sempre, pausas com presença. Precisa entender que meditação, né? Porque você falou, se a meditação tem contraindicação. Bom, nós já sabemos que meditação é uma palavra usada para várias técnicas, várias abordagens diferentes, muitas vezes contraditórias. Então, se for analisar, tem que analisar tudo, né? Se essa abordagem de meditação específica tem ou não contraindicação. Ou eu me foco apenas na abordagem que eu apresento. A abordagem que eu apresento, ela evita algumas coisas que poderiam ser até levar a uma contraindicação. Então, por exemplo, uma abordagem de meditação em que a pessoa tem que ficar sem se mexer, sem poder se coçar, numa posição sofrida, sem encostar as costas, desagradável. Ela tem que ficar num foco só naquele foco. Se ela sair daquele foco, ela vai considerar essa saída como uma dispersão. Eu acho que tem muito mais chance de ter contraindicação do que a minha abordagem. Por quê? Porque a pessoa pode se tornar uma pessoa rígida na vida. E para mim, ser uma pessoa rígida, séria, dura, cheia de podes e não podes, isso para mim é contraindicado. Então você vê, às vezes a pessoa abraça uma técnica de meditação para ter um benefício de paz interior, mas ela pode sim ganhar uma vida, ela passa a ser a controladora dela mesma. Ela se controla, controla as suas emoções. Então, depende do entendimento que a pessoa tem sobre meditação. Se a pessoa considera, como essa abordagem que eu coloco, que o importante é estar presente agora e a partir daí e permitir o fluxo natural, eu posso me coçar, eu posso me mexer, porque o que importa é eu me manter presente enquanto eu estou me mexendo, por exemplo. Aí existe essa flexibilidade, eu dou vazão a uma espontaneidade, a uma naturalidade. Não é controle sobre a natureza. Então, dependendo da abordagem, ela pode realmente fazer com que a pessoa se controle, se feche cada vez mais. Fique rígida, séria. E se frustre também. Porque se ela está num foco, aí a atenção vai para outro foco, ela considera como dispersão. Então, na abordagem que eu coloco, tudo que faz parte do aqui e agora está valendo. Então, a pessoa ela tem muito menos chance de se frustrar. Eu estou falando de uma maneira introdutória. Depende da abordagem. Agora, na abordagem em que o importante é estar consciente da realidade, seja ela qual for, eu estou percebendo o que está acontecendo agora, externamente, sem as distorções dos meus pensamentos.
sem as distorções das minhas ideias pré-concebidas, tirando as ideias de lado e vendo as coisas como elas são, percebendo a mim mesmo, a minha realidade, as minhas intenções, o que me magoa, o que me agrada, tendo uma autoconsciência, tirando aquela ideia do ego que quer achar que eu sou perfeito, ou que eu sou assim, eu sou assado, já categorizado. Tirar todas essas categorias e perceber eu como eu sou, de fato. Se essa é a proposta, e essa é a proposta que eu coloco na meditação, o importante é estar percebendo a realidade, seja ela qual for. Eu tenho a impressão que, dependendo da situação, pode colocar a pessoa numa situação delicada, porque ela pode perceber que ela, por exemplo, está vivendo um inferno, sem ter tido clareza de que ela está vivendo um inferno. Ela pode ter consciência de que ela está tendo, por exemplo, atitudes inconvenientes, ou ela está tendo um relacionamento tóxico, ou ela está sendo tóxica no relacionamento. Então, podem surgir verdades inconvenientes que podem deixar a pessoa perturbada se ela perde o fio da meada da meditação. Então, aí eu acho que seria perigoso. Ela tinha os seus mecanismos de defesa, ela conseguia não ver determinadas coisas, então ela ia levando numa boa, ou mais ou menos, ela ia levando, ela ia sobrevivendo. Agora que ela percebe a realidade, ela pode se sentir perturbada. E aí ela pode entrar em parafuso. Ela pode entrar no modo ruminando disparado. E aí ela perde o fio da meada da meditação. Então ela precisa manter o processo da meditação para não ter problema. Agora, se ela não mantém a linha da meditação, ela pode até ficar pior do que ela estava, em termos de ruminações mentais, de dispersões, de inculcação. Então, ela está entrando numa caverna que ela precisa manter muito a lanterna acesa para saber onde é que ela está pisando. E a lanterna acesa é, apesar das conturbações, apesar das verdades inconvenientes, ela não se deixa embarcar pelos pensamentos que agora vieram em avalanche. E ela se mantém no modo percebendo. Ela não se deixa embarcar. Mas para isso ela precisa de bastante treino, porque a avalanche é forte. E talvez seja mais forte agora do que a capacidade dela de se enraizar no modo percebendo. E aí eu poderia considerar que a meditação ela está fazendo com que a pessoa entre numa situação turbulenta, porque ela não está conseguindo manter a própria meditação dentro dessa turbulência.
Por isso que é preciso a pessoa ter muita clareza de qual que é a proposta da meditação, para que a pessoa aprenda a se familiarizar com o modo percebendo, para que cada vez mais ela consiga se manter no modo percebendo, independentemente dos vendavais que venham, das descobertas que ela faça, da realidade que ela descobre. Ela pode estar percebendo que a vida que ela está levando está sendo destrutiva para ela mesma e talvez para outras pessoas. É muito importante a pessoa se preparar para essas situações. Porque, às vezes, vem alguma situação turbulenta, ela já entrega os pontos. Faltou clareza do próprio entendimento. Ninguém está pedindo presença plena o tempo todo. A pessoa entrou numa situação turbulenta, fica mais difícil ela ficar presente, então ela não medita mais. Não vou ver se eu me recupero para depois eu voltar à meditação e ficar presente. Como se ela precisasse ficar presente o tempo todo. É uma coisa que eu já falei. Nas situações turbulentas, esse é o momento de meditar. Mesmo se o nível de presença não for tão alto como em situações não turbulentas. Mas esse é o momento dela meditar. E é impressionante como as pessoas insistem em situações turbulentas jogar de lado a meditação. Se ela consegue manter 1 minuto com um nível de presença legal dentro de uma meditação de um tempo maior, já está bom. Ela precisa aprender a valorizar as conquistas de presença dentro de uma meditação. Ela precisa procurar essa conquista. Eu estou presente agora. Nesse momento eu estou vivendo um momento turbulento da minha vida. Mas neste momento, agora, eu sinto que minha consciência está aqui. Eu estou observando o que está acontecendo agora comigo. E ao estar nesse momento observando o que está acontecendo comigo, eu não estou naquele turbilhão. Nesse momento eu encontro paz. Pode ser passageira, mas nesse momento eu encontro paz. É isso que ela tem que buscar. E, e não conseguir paz o tempo todo. Pequenos momentos, pequenas conquistas são grandiosas. Definitivamente não é um momento de abandonar a meditação em momentos turbulentos. Esse é o momento de caprichar mais ainda, mesmo se não conseguir no nível que ela conseguia antes. Então, a grande contraindicação é a pessoa abandonar a meditação no momento que ela mais precisa. E aí entra no turbilhão. Então, esse entendimento da proposta de meditação que eu faço, a meditação presença intensiva especialmente, ela precisa ser muito bem entendida. Mas é impressionante como a gente fala alguma coisa, dá orientação para alguma coisa, mas os conceitos antigos que a pessoa já tinha prevalecem sobre o que está sendo apresentado de novo agora. E a pessoa não escuta. Entrou num vendaval, abandonou a meditação, mesmo tendo ouvido esse vídeo.
E a única maneira que eu vejo da pessoa mudar para melhor a sua vida é tendo consciência da sua vida. Então, às vezes, existe um convite à turbulência ao perceber aquilo que eu falei, verdades inconvenientes. Mas agora fica na meditação, fica na proposta da meditação, mantenha-se no modo perceber, não embarca. Observa a realidade em silêncio. Você não precisa agregar meus pensamentos ao que você está observando. Procure isso, pelo menos um pouco. Tem um pouco de conquista nisso. Então, quando você pergunta, Vera, sobre contraindicação, eu vejo, se a meditação for mantida inabalavelmente, a proposta essencial dela, de presença, de não embarcar em pensamentos, de recusar convites a entrar em pensamentos ruminantes, se for mantido isso, mesmo se ela não conseguir muito, mas ela está mobilizada a isso, eu não vejo contraindicação. Agora, se ela joga fora essa proposta, aí sim eu vejo contraindicação. O remédio não pode ser abandonado. Você não pode interromper tomar o remédio. Se você interrompe, vai dar problema. Então, o remédio em si não tem contraindicação. Abandonar o remédio tem contraindicação. Esquecer de tomar o remédio tem contraindicação. Trocar o remédio agora tem contraindicação. Agora é o momento de ficar com ele, caprichar, ser preciso na hora certa que você toma. Fazendo uma comparação, uma metáfora. Então é preciso ter muita clareza da proposta da meditação para saber o que ela tem que seguir em frente. Se ela não tem essa clareza, pode sim ter contraindicação. Se ela tem essa clareza, eu não vejo contraindicação. Vera, Vera, Vera. Será que eu Pronto. expliquei, meu Deus do céu? Sim, eu Dúvidas? captei aqui, foi uma mensagem clara para o meu entendimento. É, essa contraindicação pode ser aplicada para o não entendimento do que é a intenção da meditação. E uma vez que você entendeu e está dentro, você ter o entendimento que algumas realidades serão reveladas para você e que você realmente, nesses momentos, é que você precisa continuar com a meditação. Bom, e para poder passar por esses momentos de turbulentos, de enxergar a realidade tanto quanto externa e interna. É. Então, né, você falou entendimento e vivência, né? Não basta entender e não viver, né? Uhum, Ela precisa entender para poder viver, mas às vezes só o entendimento não basta, ela precisa querer. Ela precisa querer jogar fora o padrão antigo de colocar todas as coisas como as coisas terem uma dimensão problemática. Quem tem esse núcleo de tornar situações problemáticas e muito problemáticas, situações muito problemáticas e muitíssimo, quem tem esse padrão precisa dissolver esse padrão. Porque aí ela tá, o problemático é o ruminando. uhum, E ela tá tão viciada nesse ruminar, e aí ela esquece completamente que ela está fazendo o oposto da meditação. uhum, Ela precisa ir voltando, pelo amor de Deus, um pouco que seja,
Não precisa voltar tudo de uma vez, muda a força. E não precisa estar perfeita para voltar. Se ela for esperar a perfeição, a situação acalmar, ou ela está em condições plenas de se enraizar no modo percebendo, não, ela vai precisar aceitar as suas limitações, mas as pequenas conquistas são grandiosas. Ela tem que olhar as pequenas conquistas, os pequenos momentos em que ela conseguiu, apesar da turbulência toda. Hum, Ela quebrou um pouco aquela turbulência e ficou alguns momentos, segundos que seja, né, realmente aqui agora, ela conseguiu ficar presente de fato. Ela conseguiu não embarcar em pensamentos por um segundo que seja, mas ela reconheceu que ela conseguiu. Aí sim, ela já sabe onde ela tem que colocar energia. Enfim, é isso. E eu acho esse tema assim, esse tema até dolorido para mim, sabe? É dolorido para mim porque eu vejo que alguns padrões mentais, eles dificultam muito o entendimento disso que eu estou falando. Porque hum, eu já conheço, já vi pessoas, não é nenhuma nem duas, em que eu já expliquei isso, sabe? E a pessoa simplesmente não colocava em prática. Então, eu não sei, deve ter algum mecanismo psicológico aí que eu ainda não consegui perceber para poder pôr alguma luz, né? Mas então, assim, eu acho que essa resposta é uma resposta, é o máximo que eu posso dar, né? Eu não posso chegar e falar, olha, tem um núcleo mental X em que com esse núcleo mental você precisa dissolver esse núcleo mental antes, para então você colocar em prática essa, esse entendimento do que é meditação. Eu ainda não peguei esse núcleo mental. Se alguém tiver alguma luz, coloca aí nos comentários. Para Se é mim, tão a gente, impossível assim colocar em prática, meu Deus do céu. o mais importante é que você mantenha a luz de continuar tentando. Eu acho que No caso, você fala, continuar tentando o quê, assim? tentando propagar a razão, né, o entendimento, despertar esse entendimento nas pessoas, É, de não desistir, né, porque é muito importante que a pessoa tenha essa intenção de realmente entender e entender que as coisas vão mudar a partir do momento que ela começa esse processo de entendimento e está preparada para certas situações. Então, só da pessoa ter é, essa visão, né, é. de que Talvez seja isso, sabe, Vera? É, é, o que eu estou dizendo é algo que vai contra um padrão de algumas pessoas, que é o padrão de dramatizar. Acho que eu peguei aí. Padrão de. Precisa dissolver primeiro o padrão de dramatizar, para depois realmente ficar aberto à vivência do que. Tá, meditação é isso, é não dramatizar, é o oposto do que ela faz. Então, ela acha que não tem jeito para ela é dramática mesmo. Na verdade, quem é dramático não acha que é dramático. Acha que aquela emoção é justificável. De repente, não é estranho, a pessoa chega, ela está vivendo um capítulo sangrento, né, digamos assim, confuso, conturbado, e de repente, o que que eu estou falando? Vira a página, aquilo é passado, esse momento,
é novo, é fresco. Agora não tem nada disso. Nesse momento não tem sangue, não tem turbulência, não tem vendaval. Aquilo foi o capítulo anterior. Você só fez o trabalho de virar a página e ficar nesse momento. Não sei, talvez a pessoa goste, né, do drama, né? E a É, explicação que essa história, se eu foco nesse momento, se eu coloco toda a minha energia nesse momento, tudo desaparece. Porra, mas tava excitante. é, é, Eu acho que tem que ter alguma compensação, sabe? sim, a Da pessoa pessoa. está ganhando alguma coisa, isso eu tenho a sensação que é bem por Isso. aí. Ela está ganhando alguma coisa de fazer um drama em determinadas situações. Então, tá bom, né? Enquanto estiver ganhando, espero que seja que vale a pena. E aí, tá? E aí, mais É. alguma coisa, Vera? Não, tá certinho. Estou pensando nessas associações da medicamento, agora nós cobrimos a bula, colocamos as contraindicações e dentro de toda essa bula enorme que é a meditação, né? Assim, a intenção do que é a meditação, aí tem as contraindicações, enfim, tem muita coisa a ser explorada e realmente é um processo assim individual de cada um que É, vai vendo as coisas e lendo a bula cada vez mais com profundidade. na verdade, a contraindicação é a seguinte: se você deixar de seguir as prescrições, deixar de entender que teu foco é simplesmente estar no momento. O seu foco é não alimentar todos esses pensamentos. O teu foco é não embarcar nessas tempestades, nesses pensamentos. Se você mantiver a proposta da meditação, não tem contraindicação. A contraindicação é você escorregar disso, você esquecer de tomar, de ter a atitude adequada que a meditação propõe. Na bula vai estar assim: você vai ser tentadíssimo ou tentadíssima a esquecer, a sair da proposta. Aí o desafio é seu, ver se você consegue. Em caso de dúvida, leia mais algumas vezes. Caso de dúvida, leia mais alguma vez ou repita para você mesmo, né, o qual que é a proposta da meditação. A pessoa não pode esquecer disso. E aí, o problema é que ela justifica, né, meu? A pessoa dramatizadora, ela justifica, aquilo tá certo, é aquilo mesmo. Não tem como. Como eu posso ficar tranquila numa situação dessa? Como eu posso deixar de ruminar numa situação dessa? Ufa, Ufa, tá bom, Vera? certo. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau.